Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Disrupções com Zé Leonardo, esse aqui que vos fala, e meu amigo Tony Dias. E aí, Tony? Hello, gente. Bom dia aí, boa semana e vamos que vamos, que a semana foi tensa. Foi sim, né? E, né, para não perder o costume, Tony Dias, vamos à nossa, né, o nosso começo de todos os programas, né? Com o nosso alô, alô, fala Brasil, fala Sergipe, Rondônia, Goiás, Santa Catarina, Espírito Santo, fala Niterói, Miguel Pereira, Neópolis, Pimenteiras do Oeste, Santo Antônio do Descoberto, Barra Velha e Marataízes, que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, Tony Dias. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se transformou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo, meu amigo Tony Dias. Novamente, bom dia e semana pesadíssima, Tony Dias, semana muito pesada. Daqui a pouco nós vamos ler o Palavras ao Léo, nosso editorial. Foi difícil fazê-lo essa semana, escrevê-lo para apresentar aqui aos nossos amigos e amigas, mas é nosso dever, né, Tony? Sim, é nosso dever. Tá difícil viver o país do cidadão de bem. Tá muito difícil. Pois é, Tony Dias. E por falar nisso, vamos aí, né, começar o nosso programa de hoje. Como sempre, a gente começa com o nosso editorial, que a gente chama de Palavras ao Léo, que na verdade é uma brincadeira com o meu nome, com uma expressão muito conhecida aí, né, na língua portuguesa. Essa questão de falar palavras ao Léo significa falar coisas e ninguém ouvir. Que é mais ou menos aquilo que a gente está fazendo durante esses 38 episódios, muito pouca audiência, é assim, e a gente faz do mesmo jeito, né, Tony Dias? Porque, de fato, a gente faz por uma questão até de sanidade mental esse programa. Mas vamos lá, Tony Dias e amigos e amigas, né? O Palavras ao Léo de hoje, ele foi intitulado aí Escrito nas Estrelas. Mas assim, por que, meus amigos e minhas amigas? Porque nos anos de 1970, Raul Seixas assim cantava: Ei, seu moço do disco voador, me leve com você aonde você for. Essa semana, lembrei muito dessa música ao ver as fotos do telescópio espacial James Webb, o maior e mais desenvolvido telescópio espacial do planeta, que nos permite observar galáxias a 13 bilhões de anos-luz da Terra. Coisa para chuchu, Toridinhos. Não, o telescópio não captou nenhuma imagem de algum OVNI perdido no universo, ou sinais de vida fora da Terra. Mas bem que poderia. Só assim poderíamos ter alguma esperança de que o desejo de Raulzito se concretizasse, pois está difícil viver nesse planeta, e sobretudo nesse país aqui, o Brasil. Não, meu amigo, não, minha amiga, o tom desesperançado não é sem razão. Pois vejamos, a semana começou com o assassinato do dirigente petista e guarda municipal Marcelo Aloysio Arruda, de Foz do Iguaçu, Paraná, em plena festa de seu aniversário, pelo bolsonarista e policial civil
João Roberto Guaranho. Isto tudo ao representante de seus familiares e outros convidados. Ontem, a polícia concluiu que não houve motivação política, desconsiderando todo o contexto que cerca o episódio, que tem que levar em conta não apenas o acontecido, mas toda a retórica adotada por Bolsonaro e seus acólitos quando se trata de militantes de esquerda. Ao longo de sua vida política, não foram poucas as declarações de incentivo à violência contra adversários políticos feitas pelo mito. Desde dizer que a FHC deveria ser fuzilado, até dizer que a petralhada deveria ser metralhada. Além disso, o incentivo ao armamento da população, a concessão de porte de armas aos CACs, entre outras medidas, vem servindo para armar milicianos e fanáticos para, entre outras coisas, exterminar opositores em um possível e planejado golpe e estado de exceção. Não é pouco. Igualmente nefasta foi a tentativa de parte da mídia hegemônica em tentar equivaler, igualar os dois lados, argumentando que o lado que foi vítima também tem seus extremistas. O que pode ser até verdade, mas existe uma diferença. Nunca houve um discurso do Lula no sentido de estimular atos de violência contra quem não é petista. Nem mesmo as bordas de ser preso, quando poderia, e para alguns deveria ter radicalizado, Lula sempre mostrou respeito aos limites impostos pela Constituição e também da sua índole conciliadora, né? Tentando, inclusive, conciliar interesses antagônicos, inclusive, né, capital e trabalho. Outro caso que estarreceu a todos essa semana foi do estuprador Giovanni Quintela Bezerra, que se aproveitava de seu ofício como anestesista no Rio de Janeiro para violentar mulheres em pleno trabalho de parto. Um caso escabroso, horripilante. Uma total desumanização daquelas mulheres, fruto de uma mente totalmente corrompida e sem nenhuma conexão com a espécie humana. Uma pessoa que se sente com o poder subjugando mulheres que não podem se defender. E disso extrai prazer. O prazer da humilhação e do sofrimento. Um sociopata narcisista, dizem alguns especialistas, aos quais aí procuramos para nos consultar. Me senti lendo o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis, que trata deste tipo de personalidade. Por sinal, já apontava Machado, uma doença que encontra no capitalismo um terreno fértil. Se não entendeu a referência, procure ler o conto e tire suas próprias conclusões. Entretanto, é preciso afirmar, este cidadão frequentou uma faculdade de medicina, trabalhava em instituições públicas e privadas e era respeitado e tido como cidadão de bem por muitos. Pior, e vamos tratar disso na Caverna Digital, após o fato ganhou 11 mil seguidores no Instagram. Isto é muito revelador. Revela sobre quem nós somos. Finalizando, e confesso que este é um dos editoriais mais difíceis de fazer neste quase um ano de disrupções, temos o caso acontecido também no Paraná, mas agora na cidade de Toledo, na madrugada desta sexta-feira, dia 15 de julho, onde um policial militar matou 8 pessoas, entre elas sua esposa, sua mãe e irmão e filhos, além de outras pessoas que não tinham, a princípio, nenhuma relação com ele, apenas trafegavam na calçada. Após cometer esse crime, o policial Fabiano Júnior Garcia se suicidou. A PM do Paraná afirmou em nota que o policial não tinha problemas psicológicos até aquele momento. 3 crimes que aparentemente não se conectam e que têm diferentes motivações: política, sociopatia, possivelmente um surto psicótico, mas que estão cada vez mais frequentes ou mais noticiados,
Portanto, revelam que há algo de muito errado e desconfigurado em nós. O que está escrito nas estrelas sobre o nosso futuro? Isso nem o James Webb é capaz de revelar. Sabemos que muito do que foi visto sequer existe mais. Tudo é finito, inclusive os problemas. Apesar dos pesares, amigos e amigas, seguimos acreditando que um dia este futuro ainda possa ser brilhante, tal qual as trilhões de estrelas e galáxias que compõem o nosso universo. Depois disso, Tony Dias, devolva esse abacaxi a vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Tá complicado. Você citou a música do Raul Seixas. Aí eu vou citar uma música que fez a cabeça da galera no início dos anos 90, ali, que é Estado Violência do Titãs. Eu nunca imaginei na minha vida que essa música se tornasse, depois de 30 anos, essa música se tornasse algo tão real. Estado Violência, deixe-me sentir. Estado Violência, deixe-me em paz. Meu corpo não é meu coração não é seu. À tarde de portas frias, o homem está só. Homem em silêncio, homem na prisão. Aí não lembro o pedaço, o futuro da nação. A gente está vivendo esse caos, bicho. A gente está vivendo uma sociedade esquizofrênica, uma sociedade, para você ter uma ideia, matéria do UOL, matéria capa do UOL de hoje, Brasil abriu quase um clube de tiro por dia durante o governo Bolsonaro. Essa é a violência institucional que nós estamos tendo. O que aconteceu, e a gente tinha falado semana passada na violência. A gente não imaginava, a gente falou no programa passado sobre como essa eleição vai ser violenta, a gente não imaginava aquele assassinato. Um dia depois que a gente falou sobre violência, a gente está vivendo um assassinato constante, as loucuras todas, esse médico aí que fazia o que fez. E aí tem um fato muito interessante, que nesse dia eu estava numa padaria e as mulheres falando, o cara é tão bonito, o cara é tão rico, não precisava fazer disso, que não sei o quê. E aí eu fui falar no Pedro Guimarães. Aí mudou a prosa toda. Falei, porra, vocês estão criticando o cara aí, o Pedro Guimarães da Caixa. Tá entendendo? Então a gente normalizou a barbárie, bicho. A barbárie no Brasil está sendo normalizada. E tem um fator muito primordial que talvez a gente não consiga compreender, que a gente sempre falou isso aqui, bolsonarismo é um método. Bolsonarismo não é uma ideologia. Bolsonarismo é um método de poder. Então, esse núcleo duro ele é dividido em 4 partes que estão atuando muito bem, bicho. Você tem a primeira parte do bolsonarismo, que são os militares, e aí eu falo para Thaís Ioama, para Joel Pinheiro, para aquele Mirmal Pereira, para essa galera aí da Vera Magalhães, que toda hora citam, não, mas os militares não vão apoiar no golpe. Bicho, os militares já estão no golpe. Esse papinho de que, não, os militares não vão apoiar um golpe, vão apoiar sim. Tem militar aí ganhando muito dinheiro, bicho. O Bolsonaro, ele comprou os militares. Os militares estão envolvidos nessa maracutaia toda, estão envolvidos até a lama. E não vem dizer, não, que não sei o quê, não, os militares estão envolvidos. Tu vê a declaração do Mourão, bicho. Poxa, está muito complexo. O que o Paulo Sérgio tem feito para tirar a soberania do TSE, tá entendendo? Essa semana ele deu uma notinha dizendo que vão fazer apuração paralela mesmo, vão fazer auditoria paralela. Para onde a gente está caminhando? E aí você tem os líderes evangélicos, bicho. Essa semana eu fiquei assustado com os vídeos que estão sendo lançados. Nós vamos mostrar um deles no Cidadão de Berg. Os vídeos que estão sendo lançados todos os dias, tá entendendo? Os vídeos mostrando a insanidade desses líderes religiosos, desses influenciadores digitais, tá entendendo? Que seguem o bolsonarismo, porque muitos dali não são bolsonaristas, eles estão numa onda
muito idiota, bicho, numa onda muito esquizofrênica. E eu não sei para onde o nosso país vai parar, cara. Tanta violência. A gente está vivendo violência. E o que aconteceu lá em Juiz de Fora, isso está acontecendo todos os dias, bicho. Uma intolerância. O Brasil inteiro está vivendo uma intolerância muito grande. E essa intolerância, ela é um projeto, ela é um plano. Ela é um plano mesmo de fazer isso, é um método. E a gente não tem como frear isso, cara. Por quê? Porque os democratas estão acovardados. O que o Flávio Bolsonaro fez essa semana com a Gol, bicho. A Gol, uma empresa privada, pedindo perdão para Flávio Bolsonaro, os 100 anos de sigilo da Receita Federal para os esquemas de rachadinha de Flávio Bolsonaro. A gente já vive uma pseudo-ditadura no Brasil, uma ditadura branca, bicho. E a gente não sabe para onde nós estamos indo. Nós não sabemos para onde nós estamos indo. A gente está entrando no sumidouro. O dólar chegando a 5,40. O que o Arthur Lira fez essa semana no Congresso Nacional, bicho, fazendo sessão de 1 minuto para poder contar. A PEC precisa ser conversada. As PECs precisam ser trabalhadas. E não teve nenhuma... Não foi ouvida, foi feito de papo de caixa. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, como a gente vai viver esse Brasil obtuso, bicho? Esse Brasil que se perdeu na moral, se perdeu na economia, o que está indo de empresa embora, bicho, que não quer botar capital no Brasil. Os capitais que estão vindo hoje são tudo de ditaduras. Os caras estão fazendo acordo com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos, com ditaduras. Então, a gente está vivendo uma hecatombe no Brasil, bicho, sem precedentes. E não vai melhorar, porque esse governo é autoritário, é o autoritarismo. Todo mundo, até o Roberto Carlos, bicho, foi autoritário. Eu nunca vi isso na minha existência. Roberto Carlos xingando uma mulher na plateia. Cala a boca, porra. Olha o nível que nós estamos chegando. Essa intolerância toda que está no Brasil. Cara, só tem um efeito. Aí eu lembro daquele fatídico editorial do Estadão, onde você tinha um professor e você tinha um bandido. E o que o editorial do Estadão fez? Manipulou todo mundo a votar no bandido. E aí a gente está nesse caos aí que a gente não sabe para onde nós vamos. A gente não sabe para onde nós vamos. A gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. A gente não sabe. Fiscal, a gente falou os aspectos fiscais, o Brasil. Quem governar o Brasil ano que vem vai governar um país totalmente descontrolado fiscalmente. Os tetos, eu sempre fui contra o teto de gasto. Mas o que foi feito, essa PEC, bicho, os caras decretaram estado de emergência. E se a próxima pesquisa do Datafolha for desfavorável ao Bolsonaro, com certeza ele vai procurar medidas mais ortodoxas. Porque esse grupo precisa manter o poder. Ele precisa manter o poder. Tem vários projetos nefastos chegando no Brasil. Essa indústria das armas. Essa indústria da arma é um hobby muito grande, bicho. Todo mundo vai se armar. E aí o Brasil... E a gente vê... Eu recebo vídeos, bicho, das pessoas se matando, se degradando. Tá entendendo? A gente vai viver um faroeste muito intenso no Brasil. A gente vai viver uma lei do cão. E é isso que o nosso país quer. É isso que os líderes religiosos querem. Esses líderes religiosos que estão ungindo armas. Ungindo armas. Eu vi essa semana um vídeo, bicho, que os pastores estavam ungindo as armas. Aí, aonde a gente vai chegar? E aí você tem os militares, tem os líderes religiosos, tem aquela galerinha ali que está mamando na teta, que está pegando os DAS todo aí que tem no governo, os carros comissionados, pessoas sem competência nenhuma, o meio ambiente indo para casa do caralho, a cultura perdida, os jovens estudando nessas escolas cívico-militares aí, aprendendo a obedecer a nova grade curricular, que não tem filosofia, não tem sociologia, não tem geografia, não tem nada, substituída por uma coisa de projeto de vida. Olha onde nós chegamos, ao sumidouro, 4 anos apenas, Bolsonaro destruiu todas as instituições.
a Polícia Federal aparelhada, a BIM aparelhada, a STF aparelhado. Eu nunca vi isso, bicho. O STF está aparelhado. Bolsonaro falou essa semana que ele olha para um ministro lá e o ministro faz tudo o que ele quer. E o outro serve para pedir vista em todos os processos que não for de interesse desse grupo. Está compreendendo a amplitude? Talvez o povo brasileiro está anestesiado, bicho. Porque a gente nunca viu tanta barbárie. E eu aí acho assim, e tem uma coisa, né, cara? Assim, a grande parte da esquerda está apostando nas eleições como solução para isso, né? Eu acho que é uma postura temerária. Eu acho que passou da hora de você mobilizar as pessoas para irem para a rua contra um golpe, né? Nesse sentido, assim, eu tenho ouvido muito as colunas do Reinaldo Azevedo. É um cara que, a princípio, eu não teria simpatia nenhuma pela posição política que ele já teve em algum momento, mas ele é o único cara, eu acho que da imprensa, da imprensa assim, hegemônica, né? Ele está num grande grupo de comunicação, não é o maior grupo do país, mas é um grupo, né? É um grupo expressivo, é um oligopólio que é a Band, né? E ele, corretamente, ele aponta que é o seguinte, que os democratas do país, os progressistas e a esquerda têm que se mobilizar e ir contra o golpe, e ir para a rua. É isso que ele está falando, assim, até de uma forma bem explícita, que eu não esperaria, e bem corajosa, né? No momento desse. Eu acho que existe um erro, né, hoje de análise, isso na minha, né, concepção, Tony, eu não sei como é que você acha, de apostar tudo no momento que é o momento que, primeiro, a gente não sabe se vai chegar, né? Que há essa possibilidade de não chegar. Inclusive, essa semana foi assim, a gente vai tratar talvez isso mais no Eleições do Cacete, mas essa semana a sanha golpista se acirrou mais ainda. E segundo, também não se tem, né, garantia nenhuma de que com essas cartadas, né, golpistas que o Bolsonaro, junto com o Congresso, mais que o Arthur Lira, né, ajudou o Bozo a fazer, que isso, né, não surta efeito. Então, se o campo progressista não se mobilizar realmente, né, é complicado. Assim, apostar que as eleições serão, né, tranquilas, calmas e que o outro campo vai aceitar o resultado, para mim é muita inocência, né? Inocência ou conivência também, bicho. Também é. Porque é muito complicado, porque o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo uma falta de... A gente está vendo uma falta de compaixão, bicho. Eu tenho 47 anos, eu nasci numa ditadura, até meus 10 anos de idade eu vivi numa ditadura, fui educado por pais que viveram na ditadura, uma repressão muito grande, vivi a década de 90, vivi a hiperinflação, entendeu? Eu vivi a hiperinflação, tinha 12 anos, mas eu tinha muita consciência. Vivemos, né? São mais ou menos da minha geração, então a gente viveu isso tudo. Eu vi o Collor nascer e morrer, entendeu? Morrer no sentido, tipo assim, da ideia político. Eu vi a ascensão do Plano Real, eu vi o processo de inflação, eu vi tudo acontecer, eu vi os apagões, entendendo? No final do governo FHC, eu vi a cessão da classe emergiu, a classe D, que passou a ser C, eu vi um país que viveu o pleno emprego, eu vivi o pleno emprego, eu vivi a primavera de 2013, aquela primavera ali esquizofrênica, eu vi o golpe parlamentar que foi dado em Dilma Rousseff, que saiu como uma democrata, sofreu o golpe, saiu como uma democrata, sim. Eu vi lá o golpismo do Michel Temer, já começando a fazer toda essa arquitetura. Porque esse golpe, bicho, ele começa lá em 2013, ele começa lá na Comissão da Verdade.
quando Dilma instala a Comissão da Verdade, que os militares começaram a ficar bolados com as coisas que poderiam ter acontecido. Eu vi tudo isso acontecendo. Então, e sempre tive minha opinião muito forte. Eu poderia muito bem hoje, bicho, ter mudado de lado. Era muito conveniente eu mudar de lado. Mas só que esse lado que supostamente eu poderia ter mudado é um lado muito perigoso. Esse lado da barbárie, esse lado que mata quem pensa diferente. É esse lado que falou que não queria mamar e está mamando na teta. Então é muito complexo o que a gente está vivendo hoje. Eu não queria, bicho, estar sábado de manhã, 9 horas da manhã, falando sobre essas aberrações todas. Eu queria estar falando de progresso, eu queria estar falando de 5G, eu queria estar falando de blockchain, de cultura maker, essas coisas que fazem sentido, metaverso. Mas não dá. Eu queria estar falando de futebol, mas, pô, não dá, né, cara? Até o futebol está sendo usado, cara. Foi usado, foi instrumentalizado. O futebol brasileiro foi instrumentalizado para isso tudo. Então, como a gente vai viver essa utopia e barbárie? A gente não vive mais utopia. A gente está vivendo uma distopia e barbárie, bicho. Todo mundo muito louco. Então, essa semana, toda semana, a gente acredita que não vai piorar e quando a gente faz o piora. Na outra semana acontecem coisas terríveis e imagináveis. Quem imaginava que o cara seria assassinado por expressar sua força política? Ô, Tony, não, temos que avançar aqui só para os nossos... o Theo aí, Theo, tudo bem? Beleza, Theo? Teu pai falou que você ia viajar, cara? Né? Pois é, aproveita as férias. Seguinte, para o pessoal que está nos acompanhando aí no Facebook e no canal do YouTube, nós tivemos alguns problemas assim no início do programa, né, de queda de luz e tudo mais, já foi restabelecido, né? O Facebook também deu uma caída aqui, também já foi restabelecido, né? E justamente nós estamos discutindo as principais notícias da semana, três crimes, né? Com motivações diferentes, né? Mas que revelam assim um estágio da nossa sociedade que é um estágio muito complicado, muito perigoso. Tony, vamos partir aí para aquele bloco que a gente adora, Tony, né? Que a gente criou esse ano justamente para acompanhar a evolução do quadro político brasileiro, né? E ele está evoluindo para um lado muito sinistro, né? Que foi o Eleições do Cacete, Tony Dias. Olha só para contextualizar, Eleições do Cacete foi um quadro que nós criamos esse ano, né? Tem uma referência histórica aí, quem estuda história, historiador, estuda história, sabe, né, o que eu estou me referindo, né? Eleições do Cacete realmente foi um fenômeno que aconteceu no século XIX, eleições legislativas de 1840 no Brasil, que ganhou esse nome porque teve muita manipulação, teve muita violência política mesmo, né? E é o que a gente está vendo que vai acontecer cada vez mais. Aconteceu essa semana, né? E está acontecendo aí nesse país. E a gente decidiu aí batizar, né, um quadro do nosso programa de Eleições do Cacete, porque a gente realmente acha que isso é o que iria acontecer. A gente achou que isso iria acontecer lá em fevereiro, quando a gente estreou o quadro, e infelizmente nós estamos vendo que está correto. Mas esse quadro ele se destina a fazer o acompanhamento do quadro político brasileiro, né? E o Tony Dias, né, teve algumas notícias importantes. Primeiro, teve mais uma rodada de pesquisa. Rodada não, teve uma pesquisa, né? Que foi a pesquisa do FSB, né? FSB que colocou Lula com 42% de intenções de voto, Bolsonaro com 32%, né? Houve uma variação, né? Dentro da margem de erro, né? O Lula perdeu 1 ponto, né? O Bolsonaro ganhou 1, né? Mas mesmo assim, do ponto de vista aí, da liderança não se altera, né? E principalmente aí
as projeções para segundo turno também não se alteram, né? E também, o Tony Dias, saiu uma rodada de pesquisa aqui para o governo do Rio de Janeiro, né? E o Castro, né, o Cláudio Castro, o atual governador, passou à frente, né, do Marcelo Freixo, está com 24% das intenções de voto, o Freixo, né, com 22%. Antony Garotinho aparece nessa pesquisa com 6%, Rodrigo Neves com 6%, Ciro Garcia, surpreendentemente, com 2%, né, junto com Felipe Santa Cruz e Eduardo Serra, né, do PCB, né, Felipe Santa Cruz do PSD, né, e outros, Coronel Emir Laranjeira voltando à cena política, né, com 1%, Paulo Ganime, do Novo, 1%, e uma questão que a pesquisa revela é que a reprovação ao Cláudio Castro, né, aumentou aí 7 pontos, passou a 27%, né, a aprovação passa de 20 para 24, né? Então ele ganhou reprovação, mas ganhou aprovação também, né? Ou seja, notícias boas e ruins para o Cláudio Castro. Outra coisa que chamou a atenção muito, né, essa semana foi a aplicação da chamada PEC Kamikaze, PEC do desespero, PEC, né, das bondades, PEC, enfim, essa PEC está sendo apelidada de várias coisas. E o Arthur Lira passou o trator, né, na sessão do Congresso, teve problemas, inclusive, porque era para ter sido aprovado na semana passada, ele teve medo, né, que não fosse aprovada, suspendeu, né, a sessão alegando aí uma instabilidade aí no sistema, parece que realmente teve, né, mas ele não quis votar, ele poderia ter votado mesmo assim, não teve a garantia de que isso... Ele fez uma série de manobras políticas para garantir, né, o quórum e conseguiu aprovar, né, o que mostra uma sanha golpista muito grande dele, né? E a pergunta que fica, né, a partir da PEC, essa é uma PEC que, né, institui uma série de... turbina o Auxílio Brasil, né? Isso já estava definido, mas cria uma série de outros auxílios, que impacto isso vai ter, né, no quadro eleitoral? Ou seja, a pergunta e agora, José? Né, fazemos aí, né, o coro com Carlos Drummond de Andrade, né, o que esperar, né, a partir daí a partir de agora com a PEC, né, que tipo de repercussão isso pode ter? Outra notícia que nos chamou a atenção, Tony Dias, saiu ontem no G1, né, é que a bolsa entre abril e junho desse ano recuou 20%. 20%. Assim, é um recuo expressivo, né? Para abril, maio, junho, para 3 meses, né? É um recuo bem expressivo, está abaixo dos 97 pontos, 97 mil pontos, né? Já chegou aí a uma marca de 100 e não sei o que lá nesse ano, né? E recuou para 96 mil pontos, né? E isso tem sido muito associado a incertezas externas, né, o risco de recessão global, mas há o risco interno também, né, e eu acho que a PEC Kamikaze, né, faz parte desse risco, né, e outras coisas que você quiser comentar também, Tony Dias. O que você está achando aí? Começar com esse finalzinho da Bolsa. O que acontece é o seguinte, a gente já fez um programa aqui falando sobre isso um tempo atrás, que eu mostrei como tem a variação, como as eleições impactam no mercado. E aí eu lembro que nessa época o dólar estava 4,70, que eu falei que o dólar ia chegar aí, e o dólar chegou a 5,40. Então, cada fato político, os especuladores criam essa bolha para que o dólar aumente muito. Todas as eleições o dólar chega a patamares cabulosos. Na eleição da Dilma, em 2014, o dólar chegou a 4,20, mas depois recuou para 2 e alguma coisa. O que acontece? O Brasil ele é independente do mercado internacional. O Brasil passou por várias crises aí, vários anos consecutivos, o mundo sofrendo e o Brasil continuando produzindo. O Brasil tem um mercado interno muito bom, porque você, além do mercado interno brasileiro, você tem o mercado da América Latina que depende do Brasil. Então, a gente tem um mercado muito bom. O que está acontecendo hoje é que muitas empresas não querem investir dinheiro num país que está à beira de um caos institucional.
de um país que não cumpre contrato, de um país que não respeita decisões da Suprema Corte. Isso tem um impacto muito grande. E você sente isso na Bolsa de Valores. Conforme você vai tendo essa evolução aí desse golpismo, as empresas que são empresas, vamos dizer assim, tem empresas que têm ESG, que é um conceito muito novo, que é aquela coisa de sustentabilidade, compliance, meio ambiente. Há departamentos em muitos bancos e muitas empresas que, quando fazem análise do Brasil, eles veem o Brasil com uma pontuação muito baixa. E o cara não vai querer botar dinheiro num país que não cumpre o contrato. E o que está acontecendo esse ano, justamente isso. O Brasil não tem cumprido as decisões do STF. Então, qual vai ser um empresário sério que vai querer colocar o dinheiro num país que está à beira de um caos institucional? Que o Brasil beira um caos institucional. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje, a gente não vive uma democracia plena. A gente está vivendo processos antidemocráticos. A gente está vivendo tudo aquilo que está no livro Como as Democracias Morrem, está acontecendo no Brasil. Quando um presidente fala, quando um presidente da República fala que ele tem um ministro do STF, que só ele olhar para o ministro faz o que ele quer, e ele tem um outro ministro que vai pedir vistas em tudo que não for do programa do governo, é aparelhamento. Então, eu vou querer colocar dinheiro num país desse. Tá entendendo? Quando você vê um empresário da Gol pedindo desculpa para Flávio Bolsonaro, que teve um episódio de semana que foi muito complexo. O Flávio Bolsonaro teve lá a Gol, botou a revista Veja, fazendo jornalismo em cima do perigo das eleições, e Flávio Bolsonaro reclamou e o presidente da Gol emitiu uma nota pedindo desculpa, dizendo que aquilo não ia mais acontecer. Então, peraí, bicho. Eu sou pragmático, o empresário é pragmático. Ele está vendo que aqui está virando uma ditadura. Ele vai querer colocar dinheiro aqui? Não vai. E a gente precisa de capital externo para poder tocar os projetos que tem aí, para poder tocar esse universo do 5G, para tocar esse universo do metaverso, para tocar o Web 3.0. A gente precisa desse dinheiro lá de fora. E a gente não está conseguindo. Por quê? Porque a gente tem um grupo nefasto, um grupo doente, de pessoas doentes, porque a gente tem que entender o seguinte: esse senhor que está lá, ele apenas faz parte de um grupo que envolve militares, que envolve empresários inescrupulosos, empresários que estão ficando bilionários, tá entendendo? Não é o empresariado produtivo do Brasil, são aqueles empresários nebulosos. A gente está ali envolvido com força policial, que está encampando essa ideia por ideologia que foi lavada. Os policiais civis, militares, federais, rodoviários, fizeram o curso com o Olavo de Carvalho, bicho, durante 2 anos. O Olavo de Carvalho só botando semente do mal na cabeça dessas pessoas. A gente tem a famigerada identidade cristã, que está distorcendo o cristianismo em prol de jogo de poder, de alguns líderes religiosos que estão mamando na teta. Tem líder religioso hoje, bicho, líder religioso que manda em prefeituras. Tem líder religiosos que indica cargos nas prefeituras. Está entendendo? Então, essa galera nunca teve tão bem representada. Então, a gente está vivendo um lixo cultural que se uniu em torno de um cara que está ali para tumultuar. Os livros de história no futuro, bicho, daqui a 50 anos, quando retratar esse período, eu acho que muitos historiadores, e você é um historiador, talvez vão colocar como a Era das Trevas no Brasil. Aliás, Tony Dias, aguardem o livro das disrupções, hein? Exato, a gente está vivendo uma era de caos, bicho. Uma era de caos. E tá tudo transparente. Então a gente está com uma. Porque se você for analisar, bicho, a oposição está desde 2016 combatendo. Desde 2015. São 7 anos, e ninguém consegue manter uma militância 7 anos, bicho, só tomando porrada. A galera está cansada. Eu estou cansado. Eu estava vendo agora aquelas lembranças do Facebook de coisas que eu falava em 2016, 2017, 2018, falando que isso é da merda, falando que essa é da merda. Eu lembro da campanha de 2018. Porra, lá no Largo do Machado, a gente tentando virar voto, explicando para as pessoas que a gente estava numa ameaça golpista. E a gente está vivendo uma ameaça golpista. O Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele tomou o poder, ele começou a falar em golpe.
Tanto que os inquéritos das fake news é de abril de 2019, com 4 meses. E não vem dizer que esse cara não tinha, ele tem maioria no Congresso, tanto que ele fez o que ele fez agora. Todo esse problema que a gente tem aí já poderia ter sido resolvido, mas não é resolvido por quê? Porque ele não quer. Ele não quer, ele vive 24 horas pensando em golpe de Estado, porque ele foi educado para isso. Está entendendo? Então, os democratas do Brasil precisam se unir, mas como você vai unir os democratas do Brasil? Se a terceira via é um bolsonarismo um pouquinho gourmetizado. Simone Tebet estava colado com eles aí, bicho, até um tempo atrás. Esse tal de Pablo Marçal é um culto quântico, evangélico. Não se fala nem de terceira via mais. Você vê que não se fala. Ficou aí. O Janones, porra, puta que pariu. O Ciro Gomes tentando fazer o feijão com arroz dele ali, tá entendendo? Tipo, virando um cachorro cansado, tá entendendo? Tentando chegar. E aí a gente tá lascado, porque aí você tem duas forças. Tem o Lula, que tem uma rejeição muito grande, e o Bolsonaro agora com a faca e o queijo na mão para fazer o que quiser do Brasil. Entendeu? Essa PEC kamikaze que foi aprovada, bicho, eu li ela e vou dizer, parabéns a todos os envolvidos. O Brasil, ano que vem, bicho, vai conseguir ser pior do que esse ano. Porque quando acabar esses auxílios... Com qualquer um que seja eleito, né? Qualquer um que seja eleito. Quando acabar isso em dezembro, bonitinho, pá, quando a Petrobras tiver que reajustar os combustíveis e fazer a paridade internacional, sei não, bicho. E aí você vai precisar mesmo de uma ruptura institucional. Então a gente está muito mal parado. Já a questão do Rio de Janeiro, bicho, o Cláudio Castro agora teve a união do PSD, do Eduardo Paz, com o Rodrigo Neves, do PDT. Ele já começou a porrar o Marcelo Freixo, tá entendendo? Para poder conseguir chegar ao segundo turno. Então, o Rio de Janeiro está muito indefinido, o Rio de Janeiro. Eu acho que nem o Rodrigo Neves está fora, é carta fora do baralho, não, né? Nem o Garotinho, não. O Garotinho apareceu agora, hein? Mas o Garotinho tem o problema do União Brasil. O União Brasil não vai... O União Brasil vai querer compactuar lá junto com... Na minha visão, vai querer compactuar junto lá com o Cláudio Castro. O União Brasil não vai ter frente para o Garotinho chegar. Tá entendendo? União Brasil aqui do Rio de Janeiro é muito estranho. União Brasil. E eu vi uma pesquisa também, não coloquei aí, mas que o Lula ele aumentou a vantagem para o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o reduto político do Bolsonaro. Então a rejeição, né, ao Bolsonaro no Rio, ele aumentou também, o que explica em parte também a rejeição ao Castro, né? Se bem que o Castro está tentando descolar do Bozo, né? Tá e não tá, bicho. Agora ele não vai descolar, não. E tem outra coisa, a PEC da kamikaze beneficia o Castro. Também, é. Beneficia demais os governadores. Tá entendendo? Então a PEC porque a gente tem que analisar, bicho, o conceito macro disso. O PT vai ser beneficiado na Bahia, tá entendendo? Quem é governo hoje vai se beneficiar pela PEC, porque você vai poder fazer... Porra, lá é Rodrigo Garcia, em São Paulo. Tu acha que ele não vai usar máquina, não vai usar tudo? Então, o Bolsonaro ele destruiu, bicho, a única barreira que você tinha de ter uma eleição justa. Uma eleição justa. Uma eleição, vamos dizer assim, o equilíbrio. E não vai ter equilíbrio. Então, vai ter muito processo de poder econômico. Ele vai dar muito trabalho para o TSE para poder julgar, porque vai ter desequilíbrio econômico. Muitos desses caras aí, senadores, esse dinheiro do orçamento secreto, bicho, está liberado. A galera não entendeu, está liberada a farra do boi. Então, tu acha, porque na PEC você pode dar a cesta básica, você pode dar de cesta básica até jato. Você pode dar o que você quiser. Não foi uma PEC só para poder garantir lá os R$200. Não foi isso, não. A PEC foi feita para poder gerar o benefício que o cara quiser dar. Se ele quiser dar o auxílio arma, ele pode dar um auxílio arma. Se ele quiser dar o auxílio chupetinha de ouro, ele vai dar o auxílio chupetinha de ouro. Tá entendendo? Então,
criou uma barbárie muito grande, Léo. E tira de quem não apoiar, né? Por exemplo, se você tiver o prefeito de Cabrobró do Norte, e esse prefeito, porra, sei lá, por um desvio lá, ele apoiou, viram que ele apoiou o Lula lá, tirou uma foto com o Lula, no outro dia ele leva para o Cabrobró do Sul. Sim, tá entendendo? Porque o dinheiro não é mais empenhado. E dificultou mais ainda o rastreamento do dinheiro. Então, é esse o governo que muitas pessoas querem, entendeu? É esse o governo que as pessoas tanto idolatram. Então, bicho, se preparem aí que eu não vejo solução para o Brasil aí em 20 anos. O que o Bolsonaro fez em 4 anos, bicho, vai repercutir daqui a 20 anos. Uma geração de crianças alienadas que vão... Aquele famoso livro de Michel Foucault, Punir e Vigiar. A gente está vigiar e punir, é o contrário. Vigiar e punir, A gente vai ver essa era do vigiar e punir o tempo inteiro. É isso que a gente está vivendo. Por isso que está tendo pessoas fazendo essa loucura toda. Por isso que você tem um anestesista, porque estuprando. Por isso que você tem policial, 2 policiais, bicho, tampando na porrada por causa de política, e eles nem eram para... O cara que matou está errado, mas o outro não poderia, não pode, polícia não pode ter vida partidária. É força policial, é força armada, é força de segurança. Policial não pode... E só mostra como essa discussão tá permeando esses lugares, né? Então você está vendo que está dentro da polícia. Então, como vai ser isso? Então a gente criou essas eleições, a gente sempre fala, vai ser uma eleição muito violenta. E aí como a gente vai fazer isso, bicho? Como a gente vai viver esse país louco, esquizofrênico? Não tem... É complicado. Não tem por onde não, bicho. E na eleição do Lula aqui no Rio de Janeiro, que o Lula ganha do Cláudio Castro, que o Lula ganha do Bolsonaro aqui, que ele cresceu 4 pontos e o Lula e o Bolsonaro perdeu 1, já é reflexo disso tudo. O Bolsonaro teve 70% de votos praticamente no segundo turno e está agora com 35%, bicho. É uma grande derrota. É uma queda expressiva, né? Uma queda expressiva. Ô, Tony, vamos rumando aí. Tony, hoje sabe o que a gente tem, Tony? O quê? Sabe o que nós vamos ter hoje? É um negocinho que você gosta, ó. Treta cultural, Tony Dias. Sabe qual é a treta cultural de hoje? Posicionamento político dos artistas, né? Teve 2 coisas aqui, 3 coisas que eu quero destacar, que foi a primeira foi o fato do Carlinhos Brown, né? Carlinhos Brown, né, deveria, né, ter um posicionamento mais aberto, mas ele nunca teve, né? Apesar de ser, né, ter ligado aí ao Chico Buarque por questões familiares, mas o Carlinhos Brown, essa semana, ele paralisou um show dele, né? Quando o público começou a gritar fora Bolsonaro, né? No outro dia, ou na semana que o Carlinhos Brown fez isso, Tony Dias, tivemos um importante pronunciamento, né? Talvez da artista mais conhecida no Brasil hoje, né? Aliás, no Brasil e fora do Brasil, né? E principalmente fora do Brasil, ou seja, então o posicionamento dela é um posicionamento assim importante, que foi o posicionamento da Anitta, que ela, enfim, ela divulgou que vai votar no Lula, né? Então, o que a Anitta fez? Aí estou lendo textualmente o que ela está colocando. Eu estou pouco me fudendo para essa gente. Me mata aí, amor. Vai me transformar em Marte eternamente? Vai fazer algo com minha família? Vai se transformar em máfia? Ocupa obscura para sempre? A população não consegue viver cercada pelo autoritarismo. É histórico, né? Deixa eu ver o que ela tá falando mais aí. É histórico, papapá, né? E é histórico, né? E não estou vendo o resto que está ocultando. É histórico. E ela, depois disso, ela
né, se posicionou, fez o posicionamento dizendo que vai votar aí no Lula, né, nessas eleições. E, o Tony, eu mandei para você, enviei para você, né, uma entrevista do Pedro Cardoso, uma entrevista muito legal, eu gosto muito do Pedro Cardoso, né, e como artista, né, e ele fez ele deu uma entrevista, né, ao Maurício Stisser no UOL, né, em que ele coloca justamente essa questão do posicionamento dos artistas, né, e coloca assim que os donos de TVs aí estão desinteressados em construir o Brasil, né? Então, eu recomendo a entrevista do Pedro Cardoso, que ele coloca essa questão do posicionamento dos artistas e justamente diz aí, responsabiliza, né, os donos de TV pela alienação do povo, por não ter um projeto aí para o Brasil. E aí, Tony Dias, o que você tem a colocar sobre essa questão do posicionamento político dos artistas hoje, né? E principalmente o pronunciamento da Anitta, né? Dizendo que vai votar no Lula. Cara, é louco porque, por exemplo, vamos pensar aí. Anitta, ela é a artista que tem mais seguidores no Brasil. Acho que ela só perde. Saiu uma. No Brasil, acho que ela é a que tem mais seguidores. Só no Twitter ela tem 17 milhões de seguidores. Só no Twitter, que é onde rola a treta. Eu acho que o artista tem que se posicionar, bicho. Tanto de esquerda quanto de direita, eles têm que se posicionar. O cara tem que entender, porque hoje a gente vive posicionamento. A gente tem dois processos. Quem é democrata e quem é autoritário. E você vê muito bem quem são os artistas que são democratas e os artistas que são, vamos dizer assim, autoritários. Por exemplo, o Carlinhos Brau me assustou esse caos todo. Sempre soube que ele era... Mas depois ele até pronunciou que vai votar no Lula, mas assim... mas ele é meio vaselina. Mas o que você vê, por exemplo... Poxa, bicho, eu estou aqui... Deixa eu ver aqui... Tem uma troço interessante para a gente... Eu vou dar uma compartilhada aqui rapidinho para a gente entender essa amplitude aí do que está rolando. Mas, assim... É um site chamado Media News. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Ele mostra... Anitta e Astros Paulula tem 330 milhões de seguidores. Veja os nomes. Então, aqui, ó. Você tem Maria Monte, Pablo Vittar, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Camila Pitanga, Ludmilla, Bruno Galhaço, Luísa Sonza, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Gil do Vigor, entre outros. Só nessa brincadeira, você tem três pessoas que apoiam o Bolsonaro, 4, que têm uma influência muito grande na juventude. Gil do Vigor, Juliette, Anitta e Pablo Vittar. Que apoiam Lula, né? Não apoiam o Bolsonaro. Que apoiam Lula, E aí você vê que esses 4 eles têm uma força muito grande midiática. Então, se esses 4 entram de cabeça na campanha do Lula, cara, pode ter um estrago muito grande na questão da juventude e das classes periféricas. Que essa classe o Lula tá levando de lambuja na juventude. E tem um detalhe: quando você vê aqui a galera que apoia o Bozo, você tem Gustavo Lima, que está envolvido com uma maracutaia de Sérgio Reis, Ronaldinho Gaúcho, Regina Duarte, Antônia Fontinelli, Ratinho, Zé de Camargo Luciano, Latino, Sérgio Reis e Felipe Melo. Então você vê que, apesar desses caras serem de direita, mas não são caras de expressão. São pessoas que têm mais, vamos dizer assim, pessoas que odeiam do que seguem. Então, é uma coisa muito interessante. E vai ser um processo que a gente vive a influência das mídias sociais. A gente vive a influência das mídias sociais constantemente. Então, você tem vários, vamos dizer assim, várias personalidades, mas no campo lá que a gente acabou polarizando, mas você vê lá pastores que estão apoiando o Bolsonaro, tá entendendo? Muitos pastores, aquele tal de Cláudio Duarte, o tal do André Valadão. Então tem uma galera que apoia ele, o pessoal da Bola de Neve.
Então, a gente chegou no Brasil que a gente tem uma cisão muito grande. O Brasil está dividido, bicho, mas só que o Brasil está dividido numa coisa irracional. Eu não digo nem irracional, acho que eu usei a palavra errada, não é irracional. A gente está vivendo uma polarização que não é a polarização. Uhum. A gente tem um polo altamente extremado e a gente tem um campo democrático. É democracia, bicho. É muito doido. A gente está vendo democracia com autoritarismo. Isso não era para estar acontecendo. O PT ficou quase 30 anos rivalizando com o PSDB. Tá entendendo? Quando o Lula ganha, o Fernando Henrique entrega a faixa para ele. Será que o Bolsonaro vai ter essa hombridade de querer entregar a faixa para o Lula caso o Lula ganhe? É difícil. Tá entendendo? Então a gente está vivendo uma era de barbárie muito grande, é barbárie. E você vê, bicho, o discurso que o Bolsonaro construiu em 4 anos como presidente, só clube de tiros. Cadê a economia? Economia sucateada. A economia está sucateada no Brasil. Ah, é guerra? Não, não é guerra, não. Que o Brasil passou a Segunda Guerra Mundial, não sofreu impacto. Teve a crise do petróleo, o Brasil não sofreu tanto impacto. Só sofreu porque quem era governo eram os militares, e militares não tem que ser governo. Militares têm que se colocar na casinha deles. Os militares têm que voltar para a caserna. Os militares são pagos para cumprir ordem, eles não são pagos para querer governar. E esse que é o erro, deixou os militares chegarem. É igual um quadro que teve daquele programa lá que tinha na Globo lá, que a pessoa queria o militar, aí começou a reclamar, pai, quando chegou, aí, não quero mais não, agora já era, acabou, zorra total. Então a gente está vivendo um hecatombe, os caras não vão querer largar a boca, bicho. São muitos cargos comissionados, tem tenente aí, tem sargento aí pegando DAS aí de 15, 20 mil reais, bicho. Eles vão querer largar uma tetinha dessa? Não vão. A mamata não acabou, bicho. A mamata, ela virou benesse. Então, não tem como. Então, acho que os artistas têm que se posicionar. Em relação à entrevista do Pedro Cardoso, ele falou uma coisa ali muito interessante dos donos de televisão. Vamos pegar os donos, o Amilcar da Rede TV lá e aquele Marcelo Fanfarrão lá, eles são a favor do Bozo. O Grupo Bandeirantes é isento, mas o Grupo Bandeirantes apoiou o Bolsonaro em 2018. É isento mais ou menos, né? Não, eles estão fazendo uma linha isenta esse ano. Mas em 2018 estão fazendo uma linha isenta porque eles estão vendo que Por exemplo, eles fazem parte do lobby do agronegócio, eles fazem parte do lobby das armas. Eu sei, Léo, mas eu estou falando que eles estão isentos. Eles, em 2018 eles entraram de cabeça no bolsonarismo. Tá. Eles entraram de cabeça. Esse ano, não. Esse ano eles mantêm uma isenção. Tipo assim, tem o Reinaldo Azevedo que mete a porrada, mas tem aquele Oineg lá que fica falando mal do governo, mas fica acariciando lá o agronegócio e o Paulo Guedes. Tá entendendo? O Canal Livre fica naquela coisa. Quando pega alguém de esquerda, quer sentar a porrada. Tá entendendo? Mas aí quando pega alguém da direita ali, a direita um pouquinho gourmetizada, passa a mão na cabeça na política econômica. A Globo está se adequando. A Globo faz uma oposição, mas está se adequando a isso. A Globo recebeu o dinheiro do governo. Não, a Globo recebe. Tanto que a Globo está falando que se você vê Pantanal, bicho, eu vejo Pantanal. Pantanal tem uma cena que me incomoda muito. Por que os caras têm que andar de faca o tempo inteiro? Por que os caras têm arma? Ficam o tempo inteiro mostrando arma em Pantanal. É uma... Tá entendendo? A Juma Marruá fica o tempo inteiro se protegendo de arma. Tá entendendo a superficialidade? Porque a Globo consegue usar semiótica muito boa. Os melhores diretores, os melhores escritores, essa galera toda tá na Globo, bicho. Então os caras conseguem fazer uma questão subliminar. Eles querem derrubar Bolsonaro, mas não querem derrubar Paulo Guedes. Sim. Você sabe que eu acompanho todos os editoriais, eu acompanho a mídia inteira. A Globo nunca deu porrada em Paulo Guedes. A Globo não gosta do Bolsonaro porque sabe que Bolsonaro é um ser que destrói o negócio dela. Tá entendendo? Mas se tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro, com certeza a Globo vai de Bolsonaro. Com certeza. Eles preferem isso porque é a praia deles, bicho. E o Pedro Cardoso falou, o Silvio Santos. O Silvio Santos é genro de quem?
Onde já se viu, bicho? Olha o tráfico de influência. O ministro da comunicação é parente em primeiro grau dos maiores donos de redes de telecomunicações do país. Isso é inaceitável. Entendeu? Então, é complicado. Tony, a gente ia fazer a Caverna Digital, mas a gente já está com um tempo meio estourado, né? Vamos deixar para outro dia a Caverna Digital, até porque a gente já comentou um pouquinho no editorial Palavras ao Léo sobre essa questão aí do médico estuprador médico, né, no Rio de Janeiro, né? Mas o fato é que ele ganhou aí 11 mil seguidores. O tema da Caverna Digital seria hoje isso aí, mas estamos com um tempo costurado aqui. Mas nós vamos ter, o Tony Dias, como nunca deixaremos de ter, acho, né? Esse quadro, né, que é o quadro que a gente, né, faz aí um convite à reflexão, que é o cidadão de bem, né? Olha o cidadão de bem, a vinheta do cidadão de bem aí, ó. Cidadão de bem, bandeirinha, camisa da seleção brasileira, fazendo arminha aí com a mão, fuzil lá pregado, todo o estereótipo do cidadão de bem está aí, né? E o cidadão de bem, essa semana, Tony, ele foi ao culto, né? Porque o cidadão de bem é um cidadão religioso, independente, ele é cristão, católico, evangélico, ele é cristão. Se não for cristão, assim, já começa a sair um pouquinho. Se bem que tem muito cidadão de bem que né, espírita, né? Inclusive, tem até alguns que são, né, das religiões de matriz africanas, né? Alguns não, muitos. Pois é. Mas o estereótipo é o cidadão de bem cristão, seja católico, seja evangélico. Esse é o estereótipo, né? Com a Bíblia na mão. E o cidadão de bem foi ao culto, rezar pelo Deus que ele, né, que ele preza e tudo mais, né? E Tony Dias, o cidadão de bem, né? O cidadão de bem, ele foi ao culto desse pastor aqui. Não sei se está dando para ouvir. Não, não entrou ainda não. Entrou ainda não? Então vamos ver. Espera aí, nós estamos com um problema aqui de... vamos ver se o cidadão de bem vai... janela, papapá... Deixa eu ver. Não. Porque é um vídeo, Tony, né? De um pastor, né? Que começa a fazer críticas ao STF. Críticas não, né? Não são críticas, né? Ele começa a dizer que tem que matar os juízes, que tem que exterminar os juízes do STF, Tony Dias. Não sei se você viu esse vídeo, você viu? Né? Tive o desprazer de ter visto isso aí. Pois é, Tony Dias, eu não estou conseguindo compartilhar aqui, deu assim um problema aqui no compartilhamento, mas o vídeo o pastor, né, ele, né, começa, né, a entoar aí os cânticos gospel e tudo mais, né? E está numa igreja, e ele começa justamente a dizer que o STF é isso, o STF é aquilo, que tem que exterminar, né? E a palavra dele é esse, tinha que exterminar os juízes do STF, Tony Dias. Eu não estou conseguindo compartilhar o vídeo aqui, né? Deu algum problema. Mas, assim, o que isso expressa, né, Tony? Em poucas palavras. Cara, é aquilo que a gente falou no início. Chegou no Brasil uma coisa chamada identidade cristã. Já falo isso já há algum tempo já e ninguém está prestando atenção. A
nos Estados Unidos, o protestantismo em si, o neoconservadorismo, o neoprotestantismo, ele se aliou todo aquele conceito de supremacia branca nos Estados Unidos. Então, se você fizer uma busca aí na internet, você botar identidade cristã, praticamente todos os pastores, os grandes pastores, estão falando muito sobre essa coisa de identidade cristã, que é o quê? Que é Deus, que o cristianismo atual não vive de amor, vive da guerra. Vive da guerra. Tanto que quando você pega lá, você se assusta com os versículos que eles estão colocando para poder dizer que o cristianismo é a favor das armas. Então, a gente está vivendo uma insanidade muito grande porque essas ideias estão chegando aqui no Brasil. E você vê o que acontece nos Estados Unidos. Porque os caras querem investir no Brasil. É um mercado de 220 milhões de pessoas, bicho. Os caras não querem vender arma para todo mundo, os caras não estão fazendo clube de tiro. Então, o que está acontecendo hoje é que essa galera está esquizofrênica. Está esquizofrênica mesmo, está confusa. E essa identidade cristã vem mostrando uma nova maneira de interpretar a vida de Cristo, a vida do cristianismo. Então, esses pastores têm três influências. Tem a influência do poder. Porra, Otton de Paula, aqui do Rio de Janeiro, cara, é vice-líder do governo. Olha as benesses que esse cara tem. Esse cara não vai amar o governo que deu espaço para ele crescer. Tá entendendo? Então ele vai apoiar toda essa porra toda. Os caras tiveram isenção de bilhões, cara. A igreja hoje não paga mais imposto no Brasil. E aí? Olha que não perdoou as dívidas de FGTS que essas igrejas tinham. O poder econômico que esses caras estão tendo. A facilidade. Isso aí vem desde a época do governo Lula. Que o governo Lula deu muita facilidade para os evangélicos. A concessão da Record foi feita na época do governo Lula. Tá entendendo? A ascensão das igrejas evangélicas tem tudo a ver com a expansão do governo Lula, que levou dinheiro para as comunidades. Só que agora os caras viraram, por quê? Porque eles têm facilidade. Eles têm facilidade. Pô, tu vê os pastores do MEC, bicho? Uhum. Tu acha que é só no MEC que esses pastores estão tendo influência? Tu acha que no ministério do Rogério Marinho, do ex-ministro do Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, não tinha influência de pastores? Pastores decidem eleição, bicho. Em cidade pequena, os candidatos vão pedir bênção aos pastores. Tem prefeitura que quem manda é o pastor. Então, eles estão com uma força política muito grande, a força política que a Igreja Católica perdeu. Só que eles conseguiram associar três forças: o poder econômico, a manipulação das suas ovelhas, porque a grande maioria das pessoas que seguem são pessoas que não nunca estudaram uma filosofia, nunca estudaram sociologia, são pessoas humildes que trabalham o dia inteiro, que não tinham identidade. Então o cara vai ter aquela identidade. Olha lá, todo comunista lá é pedófilo, que é anon. E a gente não entendeu muito bem essas teorias. A gente não ainda. Há poucas pessoas estudando a influência dessas teorias de conspiração no Brasil. Tony, deixa eu ver se consegue compartilhar agora. Vê se está compartilhando aí. Tá? Manda um link pelo WhatsApp que eu tento jogar aqui. Tá, não consegui então, né? É porque não tá. É porque justamente o que ele fala é o seguinte: que os juízes possam ser exterminados, né? Mas bicho. E ele fala que a Bíblia. Cara, eu tenho um amigo que ele é fundamentalista religioso. Grandíssimo amigo. A gente, por incrível que pareça, a gente consegue conversar. Mesmo ele sendo extremista, eu tenho muita estima por ele. Aí, eu acho que agora foi. Eu acho que agora foi, Tony, desculpa, né? Vai lá. Você estava compartilhando aí. Calma aí.
Deixa eu colocar aqui no ponto. Que os juízes comecem a ser exterminados, ó Deus. E que a polícia não possa mais prender, porque já não haverá quem julgue as causas, Deus. Porque já não adianta mesmo os que são presos hoje, ó Deus. Porque o maldito STF está aí associado ao crime nacional. Desgraçado STF no Brasil, Senhor. Maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda, que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Deus, envia um vírus novo para comer a coluna desses juízes malditos do STF, que para se locomoverem tenham que rolar. Não, Corta, não dá não. A retórica é essa. Vocês viram que está escrito ali, ensinando a morrer? Aham. Não dá, bicho. É isso que eu estou te falando. É essa a identidade cristã. É essa nova identidade cristã que está sendo desenvolvida nessas igrejas neopentecostais. É isso que eu venho falando há algum tempo, e muitas pessoas falam assim, Antônio, você está muito louco. Bicho, vê o QAnon. Eu não vejo as pessoas do campo progressista estudando essas táticas. Porque o que acontece? Você vai dizer, é muito fácil você arrumar um inimigo para os seus problemas. E o que eles estão falando, eles precisam, porque, cara, Anajure, para quem quiser conhecer, pesquise o que é Anajure. Tem um vídeo do Gregório do Divier, de 2019, falando do que é a Anajure, explicando como funciona o plano de poder da Anajure. Para quem quiser entender muito como funciona isso, leia os 2 livros do Edir Macedo, Plano de Poder. São 2 livros, volume 1 e volume 2. Ele mostra como a Igreja Universal possui um plano de poder. É um plano de poder. Está entendendo? Que foge muito. O objetivo da Igreja Universal é transformar um Brasil num país evangélico em carta magna e que a Bíblia seja a Constituição. Olha o caos que nós estamos chegando. E isso tem apoio por quê? Porque você tem os empresários inescrupulosos que estão ganhando muito dinheiro, que se beneficiaram com a reforma trabalhista, que se beneficiaram com a carteira verde e amarela, que está se beneficiando com essa crise econômica, porque estão pagando salário de miséria para as pessoas e lucrando muito. E ganhando dinheiro com a taxa de juros. E esses empresários estão felizes pra caramba com esse governo. Como a gente frisou, tem os militares que estão mamando na teta. Então a gente está vivendo um caos muito grande, bicho. Só para terminar aqui rapidinho, Léo. Então, esses pastores, esses novos pastores, eles estão, vamos dizer assim, incutindo nessas pessoas que não tem. Tipo assim, são pessoas, bicho, que trabalham pra cacete. São pessoas que não entendem, não sabem o que é política, que não sabem não sabe nem o que é um STF. Eles não entendem que o STF é a Suprema Corte que cuida só de coisas constitucionais. O STF só julga coisas ligadas à Constituição. Então, eles querem botar ali 10, eles querem botar ali no mínimo 6 caras ligados a esse processo inteiro. Então, por isso que eu falo que era como o Olavo de Carvalho dizia, o plano deles não é um plano de 4 anos, é um plano de 20 anos. Imagina, André Mendonça tem 42 anos, 43 anos, o Cássio Nunes tem 43. Tu imagina você botar mais quatro caras ligados a essa corja com 40 anos. Eles vão ficar 20 anos no poder, bicho. Ou mais. Tá entendendo? Então, o perigo que nós estamos vivendo hoje é um perigo, como dizem, a galera não quer entender. Identidade cristã, QAnon, a Terra plana, Ratanabá,
Ratanabá. Ratanabá é uma jogada muito legal, gera muita discussão e é coisa de fumaça. O aborto, a legalização das drogas. Então, é o tal do pânico moral. Você só vai conseguir entender esses caras se a galera conseguir entender o que é pânico moral. Ô, Tony, então a gente está arrumando aqui para o final do programa, né? Hoje tivemos alguns problemas técnicos aqui, né? Mas a discussão é essa mesmo, né? E eu acho que a gente tentou aí abordar as notícias dessa semana que foram pesadas, né? De uma forma mais elucidativa aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, né? E obviamente a gente não tem intenção nenhuma de somos uma posição, né, dentro de várias tantas, nós achamos que a nossa posição, né, é uma posição, você pode concordar, pode discordar, mas é uma posição honesta, é uma posição séria, né? E o que a gente convoca aí a todos, aí, estamos ouvindo, vendo, é que, né, participem de alguma forma, da nossa transmissão, seja, né, vendo, seja interagindo no nosso canal de YouTube, né? E também nos nossos canais enfim, nossas redes, né? O Instagram e o Facebook aí, Disrupções, que nossa página no Facebook, nosso perfil, que a gente precisa de material para a gente fazer cada vez mais programas melhores. Ô, Tony Dias, eu vou me despedindo aqui de você, meu amigo. Até a próxima, até semana que vem, né? Vou me despedindo também daqueles aí que estão nos vendo e nos ouvindo aí nas nossas plataformas. Ao vivo, teve alguns que entraram aí ao vivo, né? E alguns no Facebook também que entraram ao vivo. Agradeço aí enfim, isso. E, enfim, Tony Dias, né? A gente tem uma tarefa aí árdua de noticiar, informar e fazer análise do que está acontecendo nesse país, né? É isso que nós estamos fazendo nesses 38 episódios. É duro, é difícil, entender esse Brasil é complicado, né? De Gaulle falava que o Brasil não era para principiantes, e não é mesmo. Eu que não sou um principiante em Brasil, nem você, né, Tony Dias? É difícil para nós, imagina para quem não vive aqui, né? Mas a gente quer aí, enfim, né, convocar todo mundo para continuar nos assistindo. E até mais, né, Tony Dias? Até a próxima. Muto aí. Continua mudo, Tony. Mas ele se despediu, galera. Isso. Até mais, Tony Dias.